E bem antes do final do ataque do Revolta, Alicia, a filha do Alfredo, estava na sua escola e viu uma mensagem escrita na sua cadeira de ameaças. E ela descobriu que era de umas garotas que tinham inveja dela. E daí, no momento que ela estava pagando, as garotas chegaram lá, falando que se ela não parasse de ser tão popular assim, iria se arrepender. Daí ela não respondeu nada, e daí as garotas ficaram com raiva, e quiseram atacar ela, e daí nessa hora acabou aparecendo um homem lá, e acabou defendendo ela. Daí Alice logo reconheceu ele, e o cumprimentou, e disse que era um prazer conhecer o Universal Restauração, e disse que o pai dela havia falado muito sobre ele, e mostrou algumas fotos que havia tirado junto, e disse que o pai dela era um grande amigo dele. E o Restauração confirmou isso, e a Restauração disse que acabou aparecendo aí perto, daí entrou em contato com o Alfredo e disse que queria conhecer a sua filha. Daí resolveu dar uma passada por lá, que viu que o mundo está com grandes problemas por enquanto. E no momento que o Restauração acabou de falar, aquelas coisas que as garotas haviam escrito na cadeira da Alice acabaram sumindo, e as garotas que estavam ainda querendo atacar ela com violência acabaram parando. E logo a Alice acabou concluindo que já havia dado um jeito no Revolta e já havia restaurado o mundo. Coisa que o Restauração acabou confirmando. E daí já estava bem quase no final da aula dela. E daí o Restauração esperou no corredor. Daí quando acabou, ela foi conversando com a Restauração. E daí, no momento, acabou aparecendo uma garota que estava com o rosto tudo queimado. E tinha algumas pessoas zombando dela. Daí a Alice acabou chegando lá e disse que isso não é uma atitude de gente nobre. Que zombar da aparência de alguém é algo tão fútil, porque qualquer um pode acabar ficando daquele jeito se algum acidente acabar acontecendo. Então, não é razoável fazer uma coisa dessa com alguém, porque um dia pode ser você mesmo. E daí as pessoas ficaram rindo disso. E a restauração chegou com aquela garota que tá com o rosto queimado, simplesmente passou a mão no rosto dela e voltou a se restaurar. Ficou como antes dela ter recebido a queimadura. E a restauração disse que ela era linda. Ela ficou feliz com essa afirmação. E quando ela acabou vendo no reflexo do espelho, acabou vendo que ela já estava com o rosto como antes de novo, e ficou tão feliz que pulou na restauração e abraçou ele. E disse muito obrigado pelo que fez. E a restauração saiu junto com a Alice. E daí, no momento, a Alice entrou em contato com o pai dela e disse que o restauração estava junto com ela e que era para convocar o presidente para falar sobre a chegada dele. Daí falaram que iriam entrar em contato com o Robert e mais alguns que estavam lá no Brasil. Daí a Alice perguntou se ela poderia ir lá para chamar eles pessoalmente, que ela gostaria de poder dar uma passada por lá e ver como era. Daí o pai dela concordou e a restauração teletransportou para lá, para o local onde eles iriam se apresentar, já que o Alfredo deu a localização. E a Alice acabou indo no Brasil, onde estava o pessoal lá, o Robert e mais os outros. E ela viu que eles estavam numa lanchonete bem grande, que estava sentado numa mesa que dava a todos eles, mas estava faltando o Felipe e naquele momento aquela garota, a Helena, que havia rejeitado o Felipe, apareceu por lá e reconheceu eles de algumas reportagens que viu e estava querendo chegar perto. Daí nessa hora o Felipe chegou e daí ela lá já foi querendo ir debochar do Felipe, e daí na hora que ela foi falar alguma coisa, a Alice acabou vendo o Felipe e daí reconheceu ele sendo o Cat Blanc. E daí já correu logo na frente e foi cumprimentar ele. O Felipe cumprimentou ela normalmente, mas viu que ela era bem linda, então ficou um pouco sem jeito. E Helena não entendeu muito bem quem era aquela garota. Daí naquele momento o Robert acabou vendo ela e chamou ela para lá para perto. E perguntou o que ela estava fazendo lá. Daí ela disse que o a restauração acabou aparecendo e daí o pai dela permitiu ela vir chamar eles. E daí o pessoal disse que já tinha que ir. E a Helena não entendeu muito bem essa conversa. Daí a Alice acabou olhando bem pro Felipe. Ele, por mais que já tivesse passado por um bom treinamento, começou a ficar meio sem jeito com isso. E daí Robert disse que já era para ela ir para casa dela. Ela disse que queria acompanhar eles, mas aí ele perguntou se ela acabou pedindo permissão pro pai dela para ela ficar acompanhando eles. Daí ela não disse nada, mas resolveu ir voltar para casa dela e perguntar algumas coisas pros pais dela. Só que aí o pai dela já tinha saído, só tava a mãe. Então ela pediu permissão para a mãe dela para ela sair para fazer algumas coisas. E a mãe dela permitiu, já sabia que ela sabia se cuidar bem. Daí ela foi por lá pelo local onde estava tendo aquela reunião e ficou por lá com alguns funcionários. E depois que tudo acabou, o pessoal lá acabou saindo, e ela viu o Felipe
e daí foi falar com ele, e o Felipe não entendeu muito bem qual era o interesse dela nele, e daí ela disse que ela ficou muito feliz de poder conhecê-lo, e daí ele não entendeu muito bem, e daí ela disse que podia conversar em algum outro lugar, ele meio sem entender nada, porque ele nunca era de atrair muitas garotas, acabou indo. E daí, chegando no local, ela acabou contando pra ele que ela gostaria de ter um tipo de gato especial, mas que nunca pôde porque o pai dela não permitiu. E o Felipe perguntou por qual motivo, e daí acrescentou se alguém por acaso era alérgico. Ela disse que não. Ela contou que o pai dela sabia de alguns planetas que tinham animais que falavam, e que ela adorava gatos e queria um gato que falasse, só que aí o pai dela não permitiu ela conseguir um desses e trouxesse pra Terra. Daí ela ficou só no desejo mesmo. Mas aí ela soube dele, soube que ele vira um herói parecido com um gato, mas que antes era um vilão, pelo que chamam por aqui. Daí ele ficou meio constrangido ao lembrar disso, mas aí ela disse que não era pra ele ficar meio constrangido, porque ela sabia que agora ele era um herói, e ela disse que ela achou os olhos parecidos de gatos dele lindo. Aí ele ficou bem mais constrangido, daí ele disse que já queria ir embora já. Ela perguntou se ele ainda tinha algum compromisso, ele disse que não, e daí ele disse se ele já não podia ir para algum outro lugar que tivesse mais pessoas para conversar, pelo menos. Daí ela disse que estava bem lá. Daí ele viu que não ia conseguir se livrar dela tão cedo, então resolveu ficar lá. Daí ela conversou, falou mais algumas coisas sobre ela. Daí ela perguntou se ele poderia se transformar no Cat Blanc. E daí ele acabou se transformando, e daí ela acabou passando a mão pelo ombro dele, acabou tirando uma selfie junto. Daí ele não esperava isso, e daí disse que vai ser a foto do papel de parede dela. A foto do gatinho branco. Daí ele disse que não foi da permissão dele ela tirar, e daí ela perguntou se ele deixava, e daí ele meio constrangido acabou deixando, então ela disse, então vai ser minha foto do gatinho branco. E ele perguntou, lembrando de uma notícia de um robô que disseram que era da filha do Alfredo, a respeito daquele robô, e daí ela disse que era um robô que ela havia construído quando tinha 6 anos, que ela gostava de brincar com ele, de coletar sucata do meio da natureza, usava ele para ficar tirando ferro velho, coisa que não deveria estar na natureza, para poder reciclar. E o Felipe acabou ficando surpreso com isso, ver que ela se importava com o planeta, apesar de não ser o planeta natal do pai dela, que ela poderia ir para outro. Ela disse que gostaria de ajudar porque soube que o pai dela era um herói multiversal que salvava muitos mundos. Não porque ele tinha superpoderes, mas porque tinha sua grande inteligência e conseguia lidar bastante com os problemas dos outros. E daí ele ficou surpreso com as declarações dela. E daí ela viu que estava ficando meio tarde, e daí perguntou se ele não poderia levar ela para casa. Daí ele perguntou o que ela quis dizer. Daí ela disse que sabia que ele tinha uma grande força que poderia levar ela correndo e até pulando sobre os prédios. Daí ele recusou isso imediatamente, só que aí ela insistiu. Disse que não é todo dia que ela tem a chance de poder ser levada para casa pelo gatinho branco. Daí ele não estava querendo concordar com isso, porque disse que poderia ser perigoso para ela. Daí ela disse que ela treinou muito tempo com o pai dela e sabia lidar bastante com vários tipos de situação. E ela sabia lutar, parkour, sabia também, e sabia ginástica e muitas coisas. Daí ele não estava querendo aceitar isso, mas ela insistiu tanto que ele acabou concordando. Daí ele pegou ela no colo e foi levando, pulando por vários prédios, daí perguntou onde era que ela morava, daí ela apontou a direção. Daí foram indo, daí ela estava bem abraçada junto dele. Daí ele ficou meio constrangido com isso. E daí eles foram conversando no caminho, já que ela não parava de falar também. Até que no momento acabaram chegando na frente da casa dela. E o Felipe ficou surpreso como aquela mansão era bonita. E ela perguntou se ele não queria entrar para comer alguma coisa. Daí ele disse se os pais dela não iriam se incomodar. Aí ela disse que não, já que ela não tinha tantos amigos. Daí o pai dela disseram que ela podia levar só porque ela tinha confiança mesmo de que poderia ser grandes amigos. E acabou concordando. Quando chegou lá, viu o Alfredo, que o cumprimentou normalmente. E a mãe dela, que já foi logo perguntando quem ele era. Até que ela o reconheceu como sendo aquele garoto que era o Cat Blanc. Daí perguntou o que ele estava fazendo por lá. Ela disse que havia convidado ele para o jantar, e daí ele disse que não era só uma merenda da tarde. É, ela disse que poderia ficar sem até o horário do jantar, já que ele não teria outro compromisso, que o Robert liberou ele. Daí ele perguntou como era que ela sabia. Daí ela disse que já tinha falado com o Robert bem antes,